Estamos de volta no Além da Notícia. Para você que chegou aí agora, boa noite. Estamos falando hoje sobre mudanças no mundo do trabalho nas últimas décadas e agora as últimas mudanças que chegaram com a nova lei das domésticas. Eu converso com o Dr. Klaus de Mello, que é advogado trabalhista. Dr. Klaus, eu quero aqui trazer um fato histórico. Claro. Nas décadas de 80 e 90, aumentaram enormemente os trabalhadores sem registro em carteira no Brasil, sem registro. Em 2002, os trabalhadores com registro em carteira nas regiões metropolitanas chegaram a 46% e agora, em 2012, agora já em fevereiro do ano passado, eles atingiram 54,1%. O Brasil está vivendo um momento positivo, favorável, isto é bom? Positivo, favorabilíssimo. A gente está falando do reconhecimento das relações de trabalho que já existiam. Como você colocou, nós passamos agora um pouco da metade da população economicamente ativa. E esses registros são muito bons até para a proteção do próprio trabalhador e da própria empresa, que não viveria uma situação de ilegalidade e uma situação que traria uma insegurança jurídica para ela. Então é um fenômeno muito positivo. Insegurança jurídica para a empresa e insegurança jurídica para o trabalho, para o trabalhador, quando não há a carteira assinada, não é? Sim, até porque a pessoa perde alguns direitos se não tiver carteira assinada. Ela não pode fazer parte do regime de INSS, ela não tem o FGTS, ela não tem uma série de benefícios que os trabalhadores têm e que são necessários mais para o futuro. Você faz um programa mais para o futuro e é um problema sério. Então, se você não tem isso aí, tem pessoas que acham que não precisam. Eu vou falar de outro caso, de um caso, por exemplo, de uma pessoa que trabalhava sem carteira assinada, como as pessoas chamam de PJ. E ele achava que não havia necessidade realmente de ter carteira assinada. Até que um belo dia se acidentou, ficou bastante doente, uma pessoa de uma capacidade enorme, tinha um bom salário na empresa, e a empresa simplesmente falou que então ia rescindir o contrato dele. Quando ele perguntou, mas e como é que eu fico? Porque eu não consigo mais prestar aquele serviço durante um bom tempo, eu não vou conseguir. A empresa falou, não, mas eu não tenho o que fazer, porque você não é funcionário, trabalhador. Funcionário registrado na empresa. Na empresa. Nós temos um contrato somente, é isso? Exatamente, é um contrato que eles chamam de contrato comercial. Algumas empresas pedem para que a pessoa abra uma firma individual e elas contratam a pessoa para pagar menos impostos como se fosse uma empresa. Esse é um outro problema que nós falamos no anterior, que é a falsa terceirização, que é uma possibilidade de terceirização, mas que ela é falsa. Por quê? Porque a pessoa trabalha e presta o serviço como se fosse realmente um trabalhador, uma pessoa como qualquer outra registrada em carteira. E aí aconteceu esse infortúnio com ele não podia mais prestar serviços, e aí ele ajuizou uma ação para que houvesse a garantia e o reconhecimento de como ele trabalhava, para que houvesse registro em carteira e pagamento atrasado. Esses valores são enormes. Então a empresa ela vive um problema de segurança jurídica. E nesse caso aí o funcionário não, o trabalhador que tinha esse tipo de contrato entra numa situação de completa insegurança. Completa segurança. Por exemplo, ele ajuizou uma ação, mas a gente sabe que uma ação judicial não sai do dia para a noite. Então, tudo aquilo que ele necessitava até para a sua subsistência, ele passou momentos péssimos, porque ele não tinha o mínimo às vezes. Então, no caso dele, familiares ajudaram, mas há pessoas que nem sequer isso possuem, uma possibilidade de ajuda dos seus familiares. Então, o trabalhador que não tem sua carteira registrada, ele perde muito. E o Estado perde muito também. Às vezes nossos impostos são altos por falta do recolhimento necessário. Então, se houvesse uma regulamentação de todos os profissionais do mercado, os impostos poderiam baixar. Dr. Klaus, falando para esses trabalhadores que hoje, digamos aqui, são 54,1 são hoje respaldados com uma carteira assinada, então nós temos aí em torno de 55,9% que seriam autônomos dos ativamente... 45, né? Exato, 45% desses que são autônomos. O que dizer hoje a estes autônomos que trabalham dia e noite sem carteira assinada, eles mesmos gerem suas vidas, eles mesmos produzem, vendem o que produzem, das mais diversas formas, vamos usar o termo, se viram nos 30. O que dizer a estes, como buscarem o máximo de segurança? Primeira coisa, existe um profissional autônomo verdadeiro. Por exemplo, advogados, são profissionais autônomos, trabalham para outra pessoa. Há a necessidade de organização. Uma previdência privada, um pagamento de um seguro,
buscar alternativas para compor, em caso de infortúnios e de sinistros, que nós chamamos, a sua renda, para que ele não perca todo o seu poder aquisitivo. E que ninguém se acredite o super-homem, que nunca vai ter problema na vida, né? Isso é impossível, né? E há aqueles que são autônomos, mas por imposição da empresa, eu vou citar aqui, aqueles que trabalham no local da empresa, dentro da sua estrutura, utilizando as benesses da empresa, como água, luz, sua energia, aqueles que recebem ordens diretas do patrão, aqueles que estão sempre em contato ou em equipes dentro da empresa, aqueles que fazem serviços que é a atividade fim da empresa. A esses, é necessário também que eles tenham uma boa organização, mas é necessário que eles cobrem como é que eu coloco para você, uma solução para os seus problemas. Porque essas pessoas, elas vivem um estado de ilegalidade. E é ruim para elas, é ruim para o patrão. Esse estado de ilegalidade, ele precisa voltar para o legal, para que ele tenha a proteção e o seu patrão também. Então, no caso dele, que ele busque a empresa, busque os seus empregadores e proponha eles, então, a regulamentação daquilo que já existe na prática. Isso é o ideal que se faz. Quais são as características dos diversos ramos hoje do mundo do trabalho, as categorias diversas de trabalhadores que nós temos? Nossa, nós temos trabalhadores em tantos ramos que é muito grande, principalmente no Brasil. A área de comunicação, jornalismo, radialismo, nós temos informática, nós temos prestação de serviços, temos limpeza, urbanização, telecomunicações, informatização. Nós temos uma gama de trabalhadores que a gente passaria aqui o dia inteiro nomeando. É muito grande. E em todas essas tem esses fenômenos de problema. Eu queria chegar aí. Nós encontramos os fenômenos de problema, as dificuldades de relações em todos eles. Todos eles, principalmente quando se aumentam os salários. Porque se aumentam os salários, se aumentam os impostos, ou boa parte dos impostos. Então, as empresas, quando aumentam os salários, eles procuram cair para a impessoalidade, transformar o que é formal em informal. Então, quando aumentam os salários, a maioria da população economicamente ativa do Brasil, de salários maiores, ela é informal. Infelizmente. Deixa eu fazer uma pergunta agora bem prática. O que mais dá problema no mundo, gera problema no mundo do trabalho entre o empregado e o empregador? Inclusive porque hoje nós temos uma nova gama de problemas no que diz respeito à relação entre empregado e empregador. Sim, nós temos muita coisa. O que mais dá problema é difícil nomear. Cada área tem uma característica específica. Vou nomear duas áreas aqui. Primeiro, de informática, por exemplo. O maior problema da área de informática hoje são horas extras e a informalidade do serviço. Então, o reconhecimento do vínculo contratual, do vínculo de trabalho. Na área de comunicação, por exemplo, horas extras. É muito pesado isso, até por conta das características de cada profissão. Na área de limpeza, a falta de capacidade de honrar os compromissos do empregador. Então, nós temos hoje, não saberia precisar o número, por exemplo, em Brasília ou nacionalmente, mas nós temos hoje um número de empresas que se abrem e se fecham no Brasil, que é uma coisa absurda. Então, os trabalhadores ficam sem receber o mínimo. O maior problema hoje que dá é o mínimo. O trabalhador só entra com uma ação na justiça se ele se sente injustiçado. Mesmo que tenha uma situação de ilegalidade, ele não se sentir injustiçado, ele não ajuiza uma ação. Vou dar um exemplo muito prático meu. Eu advogo para alguns sindicatos, um sindicato uma vez me chamou para ajudar para fazer a homologação de uma rescisão de contrato. E eu, todo advogado, comecei a perguntar uma série de coisas, como diz a norma do Ministério do Trabalho. E a moça começou a me contar, não, eu tinha isso, tinha acontecido aquilo outro, eu comecei a colocar ressalva. Tinha hora extra, tinha isso, tinha aquilo outro, e tinha uma série de coisas, de problemas contratuais.
inclusive contra uma associação de procuradores. E aí eu falei, ó, tem isso aqui tudo. E a moça olhou, mas isso aí está colocando para pressionar a empresa ou de verdade? Eu, não, de verdade. E olha aqui. Aí mostrei tudo para ela na lei. Aí ela parou, não, mas eu não vou fazer nada não, porque eles sempre foram muito corretos comigo. Então, ou seja, mesmo com todos aqueles problemas legais, ela sentia nela, dentro, que não havia tido a injustiça com o seu trabalho. Que ela tinha sido remunerada a contento e pelo que sabia, pela prestação de serviços que ela desenvolveu. Então, ela não ajuizou nenhuma ação. Então, o trabalhador só entra com uma ação quando ele se sente injustiçado. Então, como é que ele se sente injustiçado? Quando você promete para o trabalhador, olha, você vai trabalhar hoje mais e amanhã eu te compenso. Aí ele nunca compensa. Quando é que ele se sente injustiçado? Quando você atrasa salários. Atraso de salários hoje é um problema muito sério em boa parte das relações que nós temos na Justiça do Trabalho. Atraso de salários, atraso de pagamento de verbas rescisórias que geram outras multas, atraso na hora de homologação da rescisão, atrasos. O trabalhador ele se sente injustiçado com atrasos, porque parece que trava a vida dele. Então, principalmente pessoas que não recebem em dia. Ele tem todo um mecanismo, tudo gerenciado. Se ele atrasa o recebimento, atrasa a vida dele. Isso é um modelo de injustiça que ele sente nele. Isso é um motivo para ele entrar com uma ação. Deixa eu mudar agora o foco aqui e falar de um outro problema. Encontra-se hoje, não tão raramente, problemas de natureza de relacionamentos difíceis entre empregado e empregador. Por exemplo, vou dar aqui um caso. O empregador que sente que o seu funcionário não está trabalhando a contento, não está produzindo a contento, e então ele, repetidas vezes, vai cobrando aquilo e então o trabalhador não consegue corresponder. E então o trabalhador sente-se no direito de dizer que está sendo pressionado, de que aquilo está mudando a sua vida psicologicamente, afetando sua vida, afetando seus sentimentos. Sim. É uma pressão psicológica, uma pressão emocional, e ele sente-se injustiçado e entra na justiça contra o empregador. Sim. Ou pode acontecer vice-versa, o outro lado também, de um empregador que... Um empregador que de fato... Não, um empregador que também, de fato, ele é extremamente rigoroso e de fato o é. Mas ele pode ter direitos e o empregado não está correspondendo, e ele pode estar também cometendo ali, de fato, uma coerção, uma pressão que abala, de fato, até a saúde do seu funcionário. É um problema corriqueiro também este para vocês do mundo jurídico? Extremamente. E parece que hoje está aumentando cada vez mais isso. Muito. Seja por uma má índole de um empregado, ou seja por um mau procedimento do empregador. Sim, acontece muito. Mas as ações o que nós poderíamos colocar como assédio moral não são tão simples. Depende de prova e os juízes exigem de prova robusta. Ou você prova ou você não prova. Mas o assédio moral, muitas vezes, ele existe e uma característica dele é que ele é sutil. O que é sutileza? É a cobrança sutil de deveres que é acima da capacidade da pessoa, de modo a fazer com que ela saia do emprego. Então, a cobrança sutil, não é cobrança. Como eu coloco isso? Porque o empregador ele tem o direito de cobrar a prestação dos serviços da melhor maneira possível. Ele tem esse direito. O que ele não pode fazer é ultrapassar a barreira do respeito mútuo, da urbanidade. Porque se o empregado deve respeito ao empregador, o contrário também é verdade. O empregador deve respeito àquele que está em seu negócio e trazendo para ele lucro. Né? Cada trabalhador traz lucro ao seu patrão. Então, ele está ganhando em cima de cada trabalhador. O assédio moral hoje, que a gente pode comentar, ele é o seguinte, ele é a capacidade de terror psicológico. E esse terror psicológico não pode ser entendido de qualquer maneira. Ele não pode ser entendido simplesmente com a cobrança de melhor prestação de serviços. Ele tem que ser entendido de uma maneira diversa. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um caso num órgão público em que as moças sofriam um terror psicológico absurdo. Como? Elas tinham uma empregadora e tudo o que elas faziam estava errado. Absolutamente tudo. E o mais engraçado é que tudo que elas faziam que estava errado, essa chefe dela imediata pegava isso, repassava aos demais como se ela própria tivesse feito.
Então, se estava errado, por que ela estava se vangloriando com os demais? Ela promovia reclamações em e-mails que eram encaminhados para várias pessoas. Então, você colocar a pessoa numa situação de incômodo perante outros é ultrapassar um limite. Porque se eu quero reclamar do seu serviço, eu te chamo para conversar. E nós temos um outro problema com isso aí. Muitas vezes a pessoa chama tanto para conversar que aquele local parece que é o local do castigo. E do terror. E do terror. Então todo mundo sabe, quando ele chama é para isso. Então, o que se faz nesse tipo de situação? Se for verdade que essa pessoa esteja ultrapassando esse limite, realmente provocando um terror psicológico, realmente deliberando contra e sem razão contra o empregado, isso aí é caracterizado como assédio moral e a empresa pode pagar por alguém que está em seu quadro. Porém, se ele está dentro dos seus direitos, exigindo simplesmente que o empregado faça aquilo para o qual foi contratado, produza tal qual e não está correspondendo, então ele não está incorrendo. Ele não está incorrendo em nenhum problema. Por exemplo, todo trabalhador tem um horário de entrada e de saída. Você pode cobrar que ele chegue na hora? É claro. Se ele todo dia atrasa 1 hora para chegar, eu posso reclamar com ele, olha, você está chegando atrasado, atrapalha o serviço. Claro. O que eu não posso fazer é pegar essa situação, passar a todos os demais, porque é uma situação com ele, e na frente de todos reclamar com ele. O que eu também não posso fazer? Dizer que ele pode compensar essa hora depois e lá na frente colocar todos como se ele fosse uma pessoa problema. Eu tenho que saber gerir o meu negócio de maneira que ela seja impessoal, profissional. Eu vou reclamar com aquela pessoa não por quem ela é, mas pelo que ela está fazendo. Eu vou primeiro alertá-la. A reclamação não é uma perseguição. Não é uma perseguição. É um direito. Acho muito importante esclarecer isso por causa das relações de trabalho que têm se tornado muito difíceis. Sim. E que um funcionário, desculpe o termo, um mau funcionário, sempre pode chegar a dizer que foi perseguido, ou um mau patrão, ele pode sempre agir com perseguição e dizer que não, que era cobrança. Então, é algo que precisa ficar muito bem entendido. Claro, e a gente tem essa situação que acaba sendo corriqueira, mas como eu falei, na Justiça do Trabalho se vê muito as questões das testemunhas, quem que estava presente, o que elas viram e como é que funcionava isso. Se o juiz ele entender que era uma situação corriqueira, normal do cotidiano, ele é incapaz de fazer qualquer coisa, ou de canetar, a gente chama, né? Dar uma sentença desfavorável à empresa. Olha, nós vamos voltar daqui a pouco no Além da Notícia e aí vamos falar sobre a nova lei das domésticas. Então, atenção família brasileira, nós vamos esclarecer o máximo que aqui conseguimos nesse último bloco do programa de hoje. Já, depois do intervalo.